Olha o que diz, segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 1. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Irmãos, aqui diz a palavra que o profeta Elias estava para ser arrebatado e levado aos céus. Ele não viu a morte, ele não passou por ela. Assim como Enoque também não experimentou a morte, foi arrebatado. Andaram tanto com Deus que Deus o tomou para si. E é interessante notar que Elias sabia disso, como também você verá que os filhos dos profetas também sabiam disso. Mas por que eles sabiam? Por causa da intimidade que eles tinham com Deus. Era um corpo ministerial. Era o corpo, trazendo para o dia de hoje, como o corpo de Cristo. E ele fala aqui, partiu com ele de Gilgal. O que significa a palavra Gilgal? Diz que no hebraico não se lê dessa forma Gilgal, é Gilgal, né? Mas enfim, o que significa essa palavra Gilgal? Círculo. Irmãos, tem muita gente andando em círculo, não sai do lugar. E olha que interessante que Elias sabia o que estava para acontecer com ele, mas não em Gilgal. Ele saiu de lá. Ele sabia que algo sobrenatural estava para acontecer na vida dele. Ele não queria mais andar em círculo. Sabe aquela pessoa que está andando em círculo? Que nem barata tonta. Uma coisa interessante notar, que o Elias, sabendo que isso aconteceria com ele, quem ele levou junto? Eliseu. Porque ele não queria que Eliseu estivesse andando em círculo. Levou ele junto. Nós temos que sair de Gilgal. Nós temos que parar de andar em círculo e prosseguir para o alvo. Nós devemos entender que as muralhas de Jericó, elas foram derrubadas, porque Deus deu uma ordem ao povo, uma direção, dizendo que eles deveriam rodear por 7 dias as muralhas de Jericó. Durante 6 dias, eles rodearam uma vez, mas no 7º dia, 6 vezes. Deu um total de 13 vezes. Por quê? Eles estavam indo à terra prometida. E chegou um momento que, quando eles completaram a missão deles e obedeceram, a muralha veio ao chão. E eles prosseguiram. Irmão, tem uma terra prometida para a gente. Tem a terra da promessa para a gente. Tem um milagre para a gente. Mas a gente tem que sair da mesmice. A gente tem que sair da zona de conforto. A gente tem que ir. A gente tem que fazer. Você falou de Jesus para alguém por esses dias? A Bíblia diz que os cristãos são testemunhas. Nós temos que testemunhar de Cristo. Eu estava comentando hoje, lá em casa, eu parava as pessoas e conversavam. Fazia oração pelas pessoas no meio da rua. E hoje? Estou falando de mim. Mas em nome de Jesus, vocês vão ver o pastor fazendo isso. A gente tem que parar de andar em círculo. É gostoso ser cheio do Espírito Santo, buscar a presença de Deus, se encher da unção. É gostoso subir ao monte, mas lá no pé do monte tem alguém endemoniado, tem um lunático. Os discípulos, os 9 que ficaram, não puderam expulsar. Nós temos que fazer isso. Tem muito lunático lá fora, muito perdido. Quantas pessoas não estão se suicidando agora, tirando a sua própria vida? Esses dias teve uma palestra numa certa escola, onde até viralizou isso.
nas redes sociais. E o palestrante falou: quem de vocês, tudo jovem, já pensou em suicídio? A metade. As pessoas estão com vazio no coração. Esse vazio só pode ser preenchido por Jesus Cristo. E nós temos que ir, irmãos. Existe uma esperança para o perdido, é Cristo. Esperança da glória. Ele partiu. Nós temos que partir e levar alguém conosco. Porque tem gente que está na mesmice. Porque Elias estava em círculo também. Estava em Gilgal. Tem que sair de Gilgal. E rumo ao alvo. Para aquilo que Deus nos chamou, nos direcionou. Não é mais a nossa vontade. Não é mais o nosso querer. E Deus está esperando essa atitude nossa. E não somente isso. Irmãos, as muralhas caíram ao chão. Eles pararam de andar em círculo. E foram rumo à terra prometida. Nós temos que parar. E fazer o que tem que ser feito. Tem coisa sobrenatural lá na frente, a gente não está percebendo isso. Tem coisas grandiosas lá na frente. Mas a gente sempre na mesmice, reclamando, murmurando, questionando, acomodado. E às vezes criticamos demais. E não só isso, olha o que diz o versículo 2. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. É interessante que Elias falou para Eliseu, que fosse o sucessor, que tinha o mesmo espírito, e teve unção dobrada, mas tinha o mesmo espírito. Fica aqui que Deus me enviou a Betel. Betel significa casa de Deus. Fica aqui que eu vou à casa de Deus. O profeta falou isso para Eliseu. Você se lembra o que disse Davi, Salmo 122? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Às vezes a pessoa chega na casa de Deus, às vezes chega triste, às vezes não quer nem vir. Mas quando ela chega na casa de Deus, começa a ministrar o louvor, celebrar a Deus, a unção começa a cair, o jugo começa a ser despedaçado, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Nós nos reunimos para prestar um culto a Deus. Às vezes a pessoa pensa que o culto é para ela, não é para Deus. Para celebrar o Deus Todo-Poderoso. E ele tinha essa sede. Fica aqui, Eliseu, que eu quero ir lá na casa de Deus. Eu quero ir na casa do Pai. Uma certa vez Jacó disse, deixa marcadinho aí, deixa eu ler isso para você, isso é lindo. Olha o que diz Gênesis, deixa marcado aí, Gênesis 28. Jacó ele teve um encontro com Deus. Betel também significava luz, né? Casa de Deus. Olha o que diz aqui, ó. 28:15. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Te farei tornar essa terra. Eu vou falar de mim. Eu não esperava tornar essa terra. Irmãos, tem coisas que a gente não entende. E tem coisas grandiosas, depois eu não posso falar para vocês.
Só ora a Deus. Tem uma obra linda, irmão, acontecendo. Você pensou em desistir esses dias? Responda para você mesmo. Você pensou em largar tudo? Por esses dias passados aí. Você pensou que Deus se esqueceu de você? Que Deus te abandonou? Você se sentiu estranho por esses dias? Isso é sinal que Deus está fazendo uma grande obra. E o inimigo sabe disso. E quando você entende, você sabe que Deus está com você. Que jamais Ele vai abrir mão de você. E Ele disse: eu não vou te largar, Jacó, enquanto eu não cumprir o que eu te prometi. Aí diz aqui o versículo 16: acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar. Eu não sabia. Deus estava ali com ele. E ele não sabia que Deus estava no controle de tudo, no comando, conduzindo. Aí apareceu para ele. Deus se mostrou a ele num sonho, numa visão. Aí ele falou: Deus está aqui, Deus está comigo. Deus está comigo, Deus está com você. Se você ver aqui a história, ele estava fugindo do seu irmão. Sem pai, sem mãe, sem os irmãos, sem família. Ele andando pelo deserto, perseguição. Mas ele tinha, sabe o quê? Um pouquinho de azeite. Suficiente. Só um pouquinho de fé, um pouquinho de azeite, um pouquinho de unção, faz toda a diferença. A unção vem, o óleo vem descendo sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, vem sobre as vestes. A Bíblia diz que Deus ordena a bênção ali. Às vezes você pensa que Deus não está com você, e Deus está bem ali com você, passando com você essa angústia, passando com você essa situação, essa perseguição. Ele está ali com você. Parece que tudo está dando ao contrário, dando errado, mas Ele está ali com você. Talvez você está debaixo de uma pessoa que está com raiva de você, como Esaú estava do seu próprio irmão. Mas Deus estava ali com ele. Só que ele não sabia. Mas Deus fez ele saber. Deus faz você saber, para mostrar que é Deus na sua vida. E versículo 17 diz: e temeu e diz: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. A casa de Deus é a porta dos céus. Onde tem uma igreja que prega o evangelho, é uma porta dos céus. Anjos sobem e descem. Deus está ali. Deus está no comando de tudo. O profeta Elias disse para Eliseu: fica aqui que eu vou lá. Qual que foi a resposta dele? Volta para lá. Versículo 2. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 2. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel, que significa casa de Deus. Antes o nome dessa cidade era Luz. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim furou a Betel. Ele grudou em Elias. Ele grudou. Você lembra de Ruth? Capítulo 1, versículo 15 e 16. Quando Noemi chega e fala para ela assim: volta para a sua terra, volte para os seus. Ela disse: não me insista para que te deixe, eu não vou te deixar.
Onde você for, eu irei. Onde você morar, eu morarei. O seu Deus será o meu Deus. Só tem uma coisa que vai me separar de ti: a morte. Se lembra de Jacó? Me larga, o anjo disse, não foi? Eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Não temos que abrir mão. Eita Deus, não abra mão da bênção, do seu chamado, do seu ministério, do propósito que Deus te deu. O Eliseu não quis ficar, não vou contigo. Quero ficar aqui não. Quero ir junto com você. Para a casa de Deus, vamos junto. Aí diz o versículo 3: então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça. Ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Esses profetas, eles tinham uma vida com Deus, que a mesma revelação que Deus deu para Elias, deu para Eliseu e deu para os filhos dos profetas. Comunhão com Deus, irmãos, é tão importante. Deus revela os seus segredos aos íntimos. Deus dá direção. Deus guia, Deus lidera. E quando os filhos dos profetas falaram isso para Eliseu, ele falou assim: eu também sei. Calai-os. Aí diz o versículo 4: e Elias lhe disse: Eliseu, fique-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Olha aí, mais uma vez. E seria tudo no mesmo dia, hein? E ele passou em 4 cidades. Nós vimos que ele saiu de Gilgal. Nós vimos que ele saiu de Betel agora e vai para onde? Para Jericó, que significa lugar de fragrância, lugar perfumado, lugar de aroma. Glória a Deus. Você sabia que o perfume alegra o coração? Deixa eu mostrar algo para vocês. Olha o que diz Provérbios 27, que é depois de Salmos. Deixa marcado aí que eu vou voltar, viu? Provérbios 27, versículo 9. Diz assim, Provérbios 27, 9: o óleo e o perfume alegram o coração. Assim a doença do amigo com conselho cordial. Seu amigo está doente, seu amigo está enfrentando luta. Assim como o óleo e o perfume alegram o coração, assim um conselho, uma palavra de consolo. Irmãos, o óleo e o perfume alegram o coração. O óleo no Antigo Testamento simbolizava a unção do Espírito Santo. A pessoa pode estar triste, pode estar amarga, a pessoa pode estar enfrentando uma luta, uma opressão, mas quando ela começa a adorar, a buscar unção, quando desce, o coração se alegra. É o perfume do céu. O crente é perfumado, com a santidade de Deus, com a unção de Deus. Alegre o coração. Você quer ver o negócio? Olha o que diz, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim: e graças a Deus que sempre, não de vez em quando, nos faz triunfar em Cristo. Deus sempre nos faz triunfar em Cristo, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. E por meio de nós, o apóstolo Paulo falando, por meio dos crentes, manifesta em
todo lugar o cheiro do seu conhecimento. O crente tem um cheiro que é do conhecimento de Deus, é carta viva de Deus. Não tem aquela pessoa que passa, que usou perfume, passa perto da gente, a gente sente o cheiro. É a mesma coisa um cristão da palavra. As pessoas sentem, gosta de ouvir. E diz mais: porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Nós somos o bom cheiro de Cristo. Aqui tem algumas revelações, uma hora a gente estuda melhor, porque ele fala aqui: para este certamente cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida. Irmãos, sabia que você cheira o perfume do céu? Quem já teve um discernimento assim, de sentir um cheiro maligno, cheiro terrível, de enxofre, coisa esquisita, que a gente ora e expulsa em nome de Jesus? Se você sentiu, é porque tem uma ação maligna ali. O cheiro de Cristo é diferente. É o perfume mais cheiroso que existe. Cheira a santidade, a presença de Deus. A pessoa se sente tão bem. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa da palavra. As pessoas gostam de ficar perto dessa pessoa. O perfume atrai. O perfume do céu. Então Elias disse: deixa eu ir para Jericó, lugar de fragrância. E tem gente querendo esse lugar, irmãos. E esse lugar está em Cristo. E nós podemos fazer com que essas pessoas também sejam perfumadas por Ele. Vem receber essa unção, essa graça. Volta para lá. Parou por aí? Não, olha o que diz. O que Eliseu respondeu? Segundo livro de Reis 2,4: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim viera Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? Ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Tanto os filhos de Betel, dos profetas que estavam em Betel, como de Jericó. Olha que interessante, hein? Numa cidade e numa outra, Deus testificou. Às vezes a pessoa pensa que Deus só está em certo ministério ou em certo lugar, que Deus só usa aquele tipo de pessoa. Não. Deus tem os seus espalhados. Aí ele diz aqui: e Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou aonde? Ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. Irmãos, mais uma vez, agora fica aqui que eu vou ao Jordão. Sabe o que significa a palavra Jordão? O que desce. Elias falou: fica aqui, Eliseu, que eu preciso descer. Já leram Jeremias capítulo 18? Vamos lá? Depois a gente volta aqui. Jeremias 18. Sabe que o pastor tem dessas, né? Está com uma mensagem pronta, mas aí Deus vem. Eu sempre falo com Deus: tem que ser o que o Senhor quer que seja ministrado, para a honra dele. Capítulo 18, versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras.
E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias, desce lá na casa do oleiro. Desce. Ô Naamã, eu sei que você é um general aí, poderoso, Naamã, mas você tem lepra. Desce lá. Elias, Deus falou com Elias: eu preciso descer. Precisa descer para subir. Mas quando ele desceu, depois ele subiu abençoando. Deu unção dobrada sobre o Eliseu. Não tem vergonha de descer diante da presença de Deus, de se rasgar diante de Deus. Deus, ele fala: não rasgue as suas vestes, rasgue o seu coração. Vai falar com ele, porque ele tem o poder de fazer um vaso novo. Às vezes nós nos sentimos quebrados, mas é uma preparação de Deus. Ele nos quebra para fazer um vaso melhor. Aí depois ele vai ajustando, vai moldando aqui, vai moldando ali. Mas tem gente que não quer descer. Se não descer, não sobe. A Bíblia diz que quando Jesus se batizou no Rio Jordão, a Bíblia diz que os céus se abriram. Uma voz do céu, do Todo-Poderoso, ele ouviu. E veio o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Ah, irmãos, quem desce, chega diante de Deus e fala: Deus, tem misericórdia de mim. Eu sou pecador, eu pequei, eu falhei. Olha o meu pensamento, Deus. Olha o que eu fiz. Me perdoa, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Aí Deus vem, faz um vaso e ainda abençoa, ainda honra. E tem momentos que a gente precisa descer. Às vezes a gente se acha demais. A gente precisa descer. Descer do pedestal. Tem gente que se acha a quarta pessoa da Trindade. Quer ser Deus. Satanás falou para Eva: se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Quarta pessoa da Trindade, o diabo queria ser: vou tomar o lugar de Deus, eu vou ser Deus. E tem gente assim que se acha Deus. Precisa descer. E quando desce, Naamã desceu, irmão. Quando ele subiu, um general, a maioria dos generais são tudo de idade. Quando ele subiu, a Bíblia diz que a pele dele é como se fosse de uma criança. Como Deus faz, né? Deus é bom. Volta para lá. Versículo 6. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. Mesmo espírito, mesma visão, mesmo propósito. Porque Eliseu sabia o que Deus tinha dado a ele. E diz a palavra: e foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas. As águas se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. E 50 pessoas viram isso. Elias pegou a capa, feriu as águas, se dividiram, e Eliseu lá do lado dele.
juntinho dele. A unção pode ser transferida. Ele pegou a mesma unção de Elias. Mesmo jeito. É verdade que o Elias já tinha uma personalidade forte. Uma hora a gente vai estar sobre isso. Eliseu não. Que coisa linda, né, pessoal? Aí o versículo 8 diz, 9. Que milagre, hein? Uma capa, ele bateu no rio e se abriu. Passaram em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, senão, não se fará. Elias falou antes de ser arrebatado: antes de eu ser tomado de ti, o que você quer? O que você deseja? Eu quero unção dobrada do teu espírito. E ele recebeu, porque ele viu como ele foi arrebatado. Mas ele disse: dura coisa pediste. Irmãos, quanto mais unção, mais luta, mais o dobro de milagres. Sabe aquela pessoa que gosta de orar, de buscar a unção do Espírito? Pode ser preparado. Aquela pessoa que não gosta de orar, o diabo vai ali e tal tentar, mas aquele que está ali de, irmãos, pode se preparar, que a luta vai ser árdua. Vai usar dentro de casa, fora de casa, na igreja, no trabalho, na escola, na vizinhança. Ele vai fazer tudo. No trânsito, você passa. Meu Deus do céu. Para perturbar mesmo. Porque recebeu unção dobrada. Tem sede dessa unção. Mas o dobro de milagres. Eu amo a história de Eliseu. As passagens que falam sobre a vida dele. E diz o versículo 11: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eles tinham uma comunhão muito grande. Eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, olha o carinho que ele tinha por ele, né, por Elias. Carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. Ele aqui, o Eliseu, ele teve uma visão espiritual. Ele viu o arrebatamento de Elias. Ele tinha visão espiritual. Você se lembra quando o exército cercou Samaria? O exército inimigo para prender Eliseu? E o seu auxiliar, o Geazi, ficou apavorado, com medo. Aí Eliseu falou assim: por que você está com medo? Mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Aí ele fez uma oração: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Ele viu o quê? Carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Visão espiritual. O apóstolo Paulo disse: eu não fui desobediente à visão celestial. Irmãos, busque a unção. Busque. Não abra mão dela. Você vai enfrentar lutas. Mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Aí ele pegou a capa de Elias
parou diante do Jordão, que ele voltou, e diz o versículo 14: e tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. O mesmo milagre. Irmãos, quando está na mesma unção, no mesmo Espírito, a mesma coisa acontece. Quando tem pessoas no mesmo Espírito, vai acontecer com uma, com a outra, a mesma coisa, que é o mesmo Espírito. Agora, interessante aqui, porque quando ele pega a capa de Elias e bate no rio, ele fala: onde está o Deus de Elias? E aí Deus abriu o rio Jordão. Mas já pensou se Deus falasse assim, quando ele falou assim: aonde está o Deus de Elias? E se ele falasse assim, o Deus Todo-Poderoso respondesse: aonde estão os Elias da terra? Aonde estão aqueles Elias ungidos, que afronta Acabe, que desafia os profetas de Baal, que orou para não ter chuva, depois orou para ter, que honra minha palavra, que anda comigo? Cadê esse Elias que orou pela filha, pelo filho de uma viúva e ressuscitou? Que na casa da viúva só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, e com a unção de Elias multiplicou. Cadê esses Elias da terra? Por que está faltando esses Elias? Porque está faltando unção na vida deles. É a unção. Uns são, outros não são. A diferença está aí. Eu guardei algo no meu coração quando Deus, da primeira vez que eu li, quando Deus fala para uma das igrejas: você tem fama de que vive, mas está morto. Às vezes você vê a igreja, às vezes aquele movimento, mas às vezes uma igreja morta. É só movimento. Não tem a unção do Espírito. É claro que não são todas, tem igrejas cheias, ungida, foi crescendo, mas tem outras, não é só barulho, não tem vida, não temos vida com Deus, comunhão, unção. Por isso, busque essa unção na sua vida e não abra mão, não deixe. Elias: não vou te deixar. Ruth falou para o Noemi: não insista, não vou te deixar não. O seu Deus vai ser o meu Deus. Onde você estiver, eu vou estar também. O anjo: me larga, Jacó, enquanto tu não me abençoares, não. Essa é a palavra de Deus.